Olá, muito boa noite. São 20 horas em São Paulo, onde eu estou. São 19 horas na Bahia, em Dias Dávila, onde está o Oliver. E a partir de agora, o nosso encontro de toda segunda-feira, a partir das 7 em algumas regiões do Brasil, a partir das 8 em outras regiões do Brasil, para falar sobre as coisas do Pai, das coisas do Criador dos céus e da terra, né? Das coisas que envolvem a vida espiritual das pessoas. Então está lá o Oliver, está cá o Rubens. Um abraço carinhoso, uma boa noite, meu irmão Oliver Dória. Boa noite, Rubão. Boa noite, toda a galera que está acompanhando aí. Uma satisfação imensa, uma alegria incontável estar mais uma vez aqui nessa segunda-feira, papeando com você e com os irmãos aí, toda essa galera que está no chat, também acompanhando, as pessoas que têm um carinho muito grande pela gente, né? Pelo Rubens, pelo Oliver. Então a gente fica feliz, mais uma vez estar aqui, segunda-feira. Sempre é bom falar do nosso Pai e de forma descontaminada, aprendendo realmente do Espírito verdadeiro do Pai. Então isso nos dá uma alegria contagiante e as pessoas... Tinha muita gente, Rubão, muita gente já aguardando, esperando lá no chat para começar o bate-papo. Então isso nos... Deixa eu fechar aqui, fechei. Esperamos bate-papo e a gente está aqui hoje, né, pela benevolência do Pai, né, pela permissão dele primeiramente, e aqui estamos para papear, matar a saudade, porque estava com muita saudade. É isso aí, Oliver. Eu também, de voltar a fazer os hangouts, né, embora segunda-feira passada eu reiniciei a sessão de hangouts, né, nesse período de final de ano, mas também estava com saudade do hangout de você e da turma boa que acompanha a gente. Mandando um abraço aqui, Oliver, daqui a pouquinho você que vai ficar nos abraços, mas como eu já estou com ele aberto aqui, mandar um abraço para o Gilberto Martinez, sempre acompanhando a gente lá em Sorocaba. Muito obrigado pelo carinho. Lá também um abraço para o Daniel Vison. O Digelar Rudi acompanhando a gente, André Nogueira, o Tendi Narcisi, o Antônio Carlos Dantas, o Pedro Inácio Pereira, que já mandou hoje para mim bastante vídeo, bastante material. O Danilo também bastou bastante material hoje para amanhã, para o programa de amanhã às 8 da noite, horário de Brasília. Né? Um abraço para o Humor de Cor, poderia faltar, esse aí está sempre junto aí. O Everton Martins, quando eu falo esse aí, está sempre junto aí, não é menosprezando, é importante, é qualificada a participação do Humor de Cor, né? Mas é porque virou igual arroz de festa, ele está sempre aqui, o nosso queridíssimo Humor de Cor. O Renan Silva, o Ednei, o Tony Bonito, o Rodrigo Silva, a Lúcia de Souza Fontes dos Santos, né? O Eliseu, o Dom Cole, o Tony Leite, o Rodrigo Silva, o Brito Araújo e muito mais gente chegando. Já estamos com 43 pessoas assistindo. O Hangout vai começando, as pessoas vão entrando, Oliver. Uma maravilha, né? Sim, Rubão, é verdade, o pessoal vai acompanhando aí, e eu percebi também que muita gente que estava que teve o primeiro link aí, né, e tinha muita gente que já estava lá no outro link e talvez não tenha encontrado esse link agora, Rubens. Mas já estou mandando aqui para algumas pessoas que curtiram o link passado, para que eles também possam estar nesse que a gente está agora. Vou só acabar de mandar mensagem aqui, ó, já mandei, e foi a galera aqui que curtiu aqui através do Facebook, compartilhou também, deixa eu ver aqui quem foi, Lídia Alves, João Paulo, também compartilhou aqui João Paulo, Givanildo Oliveira, Paulo Robert, Wallace Alberto, Ronivon Matos, Joana Minus, alô Joana, forte abraço, Antônio José, Marcelo Mota, Reinaldo Júnior, Francisco Miranda, Elisa Carla, minha amiga Carla, um forte abraço, Virgínia Macedo, aqui de Camaçari, um forte abraço, Virgínia. Estava sumida também, né? E o Fabiano Pereira dos Santos. Essa foi a galera que curtiu o primeiro link. Eu já mandei para eles corrigido, para eles também estarem acessando aqui esse bate-papo que estamos aqui agora, Rubão. Rubão, fala um pouquinho das novidades. Olha, só falar para o pessoal antes da novidade, que infelizmente a gente abre o link e na hora de entrar no ar, dá algum pau. Aí você, em cima da hora, tem que recorrer a um novo link. Então, só dizer para o pessoal que não é por vontade, prazer nenhum, em que a pessoa fique num lugar esperando e a gente vá para outro. É uma força da necessidade devido a problemas técnicos que o Google, né, às vezes tem lá no servidor e às vezes é no caminho da nossa casa para o servidor,
que dá esse pau. Então, Oliver, só dizer isso aí para as pessoas para poder dar tipo uma explicação. Eu mando um forte abraço também aqui para o Rafael, lá de São José dos Pinhais, no Paraná, ele que vai estar também trabalhando comigo num projeto novo. Um abraço muito carinhoso para ele aí, o nosso queridíssimo Rafael. Bom, Oliver, a novidade no campo da internet aqui com o nosso trabalho é que nós estamos preparando aqui o estúdio um pouco maior para ter o corpo inteiro, né? Então nós vamos conseguir breve aí, tem mais um período de tempo pela frente para poder arregimentar isso, né? Então os vídeos serão melhores elaborados, né? E eu vou me dedicar mais também a fazer vídeos a partir já, talvez, do começo de novembro, entendeu? Então é uma novidade que a gente está pretendendo trazer à tona, também com vídeos ao vivo no Facebook. Essa eu penso que é a principal coisa. E o melhor de tudo é a saúde, que nós estamos com saúde, né? Estamos felizes, com as famílias tudo bem, então nós estamos muito, vamos dizer assim, com ânimo, né? E muito esperançoso do final do ano, as coisas realmente derem uma amplitude maior para a gente poder conseguir ir trabalhando. Tá certo, Oliver? Certo. Eu fiquei agora curioso, Rubens, em relação, você falou o estúdio que vai ampliar, né, tal, e eu acho que não vai dar muito trabalho, né? Pelo menos eu acho que não, porque assim, eu não sei, eu nunca tive de perto, mas o pessoal fala que você é pequenininho, então não vai aumentar tanto, né? Vai ficar... é brincadeira, irmão, mas é verdade, eu vou mexer algumas coisas de lugar, aí vai caber eu em pé aqui, entendeu? Vai ser isso aí o detalhe. É isso, olha, que a câmera tem que afastar mais um pouquinho para poder pegar você de corpo todo, né? Isso é só para poder os vídeos ficarem realmente melhores na qualidade. Ô, Oliver, o mais importante de tudo é que o nosso Criador do céu e da terra tem continuado derramando as bênçãos sobre bênçãos, né? Maravilhosas sobre nós. Então nós temos só alegria no nosso Criador dos céus e da terra, que nós aprendemos pelo processo romano, grego, a conhecer como Deus, não é verdade? O Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, mas que, na verdade, só teve essa nomenclatura como Deus recentemente. Beleza, Rubão. Vou aproveitar, Rubão, se você também estiver de acordo aí, eu vou dar um pulo aqui no chat, o pessoal está comentando, né? O pessoal está escrevendo aqui, vamos dar atenção a eles, que também são os nossos companheiros de todas as segundas-feiras. Tem nome aqui difícil de falar, eu não vou talvez conseguir falar da forma correta, como esse aqui, DJJSJD, Rude, ficou mais fácil o Rude aqui no finalzinho. Um forte abraço para você. Gilberto Martinez, já foi falado aqui. André Nogueira. Tandi Natzek, boa noite. Boa, Tandi. Antônio Carlos Dantas. Pedro Inácio Pereira, também foi comentado já aqui. Isaac Cerqueira também foi falado. Eu estou subi demais. Deixa eu descer mais aqui. O Humor de Cor já foi falado. Mas tem um pessoal aqui, cadê? Tony Brito. Ou melhor, Tony Bonito. Olha... Comecido esse aí, viu? Tony Bonito. Um abração, Tony. É o Don Cole. Acho que é Don Cole, né? Acho que é isso. Tony Leite. A galera que estava aqui. Um amigo também teve, logo no início, assim que o Rubens abriu o Hangout, eu não lembro mais o nome dele, rapaz. Mas é de Rio Grande do Norte, Natal. Pedi para mandar um abraço, um alô para as pessoas aí, o pessoal de Natal, e a gente deixa também um forte abraço para Natal, todo o pessoal de Natal que está assistindo a gente aí, que vai assistir. Uma cidade bonita, eu pude conhecer Natal, né? Legal. Também aqui, Conhece, Rubão, Natal? Já ouvi falar já passei por lá, mas não andei muito por lá, não. Ainda não tive oportunidade, não. Eu tive em 2000 deixa eu lembrar agora, viu? 2008 para 2009, se não estiver enganado, eu tive lá em Natal. O nosso querido Eliseu Vanini, né, também está aqui. João Santos, Raine Almeida, Rafael Gonçalves, Catocratus, também aqui com a gente. Agnaldo Maia, Erickson Mata, Reinan Silva, Everton Martim, Pedro, de novo Inácio Pereira aqui, Renato Teixeira, Lion Freitas, Verdade Secreta. Esse nome aqui é complicado, não sei nem o que é isso aqui, cara. Vamos pular. Marcos Anarco Punk, acho que é isso. Danilo Rocha, Rodrigo Silva, o pessoal agora tá aqui mandando um alô. Olá. Fábio Borges, Fernando Santos, boa noite, Rubens Oliver, Lucas Mato, boa noite, irmãos.
Rodrigo Silva, já falei, Rodrigo. Lois Estefes, Jesus, escreveu aqui Jesus, né? Márcio Quitana, uma série de pessoas entrando, 104 pessoas já online, e vai chegando mais gente. Verdade genuína. Boa noite, irmão Oliver Rubens. Sou Leandro de Brasília. Um abraço para Brasília também aqui conectado, assistindo o nosso Hangout, no Verdade Oculta 2. E é isso, Tony Bonito, é um prazer ouvir o quê? Vocês aqui de Portugal. Tony Bonito é de Portugal, Rubão, lá Legal. nas Europas. Show de acompanhando bola. A gente aqui. Bom demais, viu? Davi, Olinto, né? Abraços pro Oliver e Rubens, aqui também conectado, assistindo. Renata Teixeira, manda um abraço para Fortaleza, no Fortaleza. Lá em Fortaleza não tive o prazer de conhecer ainda, né? Quem sabe um dia, viu? João Santos, estou vendo de Ceará, olha aí. Ceará, também terra bonita. Quem aqui? Alice Gonçalves, Campinas, assistindo também aqui o nosso bate-papo, Rubão. Show de bola. Muita gente entrando, mandando um recado. Daqui a pouco aqui a gente volta. O Renan é de Pernambuco, também ligado. Don Cole já está fazendo pergunta. E tem perguntas já até sobre o tema, né? O que é educação religiosa? Mas daqui a pouco a gente fala, Rubão. Rubão, só para a gente também deixar as pessoas assim a par da programação, né? Interessante, antes de começar a falar do tema de hoje. Amanhã, às 7 da noite aqui na Bahia, em algumas regiões, e 8 horas, né, como você mesmo falou, o Olhe para Cá, né? Meu parecer. É meu parecer. O parecer do Rubens, falando de assuntos aí do que rola na atualidade e de notícias, né, quentíssimas, e sempre trazendo assim um ponto de vista do nosso querido Rubens, que quem conhece sabe, né? É uma pessoa que tem um ponto de vista muito amplo e que tem uma formação de ideia muito boa. Então, Rubens, amanhã vai aparecer a partir das 8 horas, né? É só uma perguntinha, Rubens. 8 horas. Sim. 8 horas horário daqui, né? De São Paulo, Rio, Brasília. E 7 horas horário do Norte e Nordeste, onde o horário de verão não existe. Então, amanhã bastante temas interessantes e, claro, a cobertura total da guerra, ou da possibilidade de guerra, né? Na questão envolvendo lá o Irã e também Estados Unidos e Rússia. É isso, Oliver. Mas hoje o assunto nosso é sobre as coisas do Criador e as pessoas ficam assim, esperando, né, a gente tocar no assunto importante, até porque nós vamos até às 9 e qualquer tempo é precioso para a gente continuar discorrendo sobre a questão envolvendo hoje o tema que você escolheu, que é a educação religiosa, Oliver. Então vamos nessa, Rubão. Vamos pular para o tema aí, né? Eu acho que o pessoal, no meio do bate-papo, a gente pode voltar aqui e dar um alô para a galera. Mas vamos lá para o tema de hoje, educação religiosa, Rubão. Educação religiosa. É o seguinte, Rubão, por que esse tema veio na minha cabeça, né? Eu, na segunda-feira passada, não pude participar, problemas técnicos, eu estava ouvindo você falar sobre família, né, sobre marido e mulher, né, casamento, pai, filhos e tal, e me veio essa pergunta, né? Por que, Rubens, as pessoas, né, no caso, os seres humanos, né, cada um no seu país, no caso agora falando do Brasil, então, já nasce com essa mentalidade, né, Rubens, de que existe, né, uma religião e que você tem que seguir, seja ela qual for a religião. Aí temos aqui no Brasil inúmeras, né, religiões. E a criancinha, Rubens, a criancinha, no caso, né, o filho, né, ele começa também a ter esse tipo de conceito na sua cabeça por conta dos próprios pais, né, que também leva essa criancinha a pensar desse jeito, né? Eu falo isso porque eu tenho dois filhos, né, são duas meninas, e hoje eu já não tenho esse pensamento de levá-los a esse local, né, seja religioso, né, ou seja igreja, né, no caso que eu fazia parte, a igreja que eu falo, institucional, né, a instituição. Então, Rubens, o que leva hoje, né, as pessoas a pensarem dessa forma, Rubens? É apenas
a tradição, Rubens, ou há uma necessidade real de ter esse comportamento de ter uma religião? Ou atitude, não sei. Oliver, é importante ressaltar que qualquer tema que você for abordar, se você observar esse assunto, esse tema, essa questão de um determinado ângulo, a visão que você vai ter é aquela. E se você for ver de outro ângulo, você vai ter uma outra visão do mesmo fato, do mesmo momento. Por exemplo, a importância de se ter uma religião, de se caminhar numa religião. Pelo ângulo da necessidade física humana, do corpo humano, da mente humana, é plausível, porque as pessoas gostam de estar em sociedade, as pessoas gostam de se mostrar importante em algum canto, e geralmente na igreja ela pode se mostrar importante, porque está fazendo serviço para Deus, em muitos dos casos quem exerce liderança, ou que participa, né, não exatamente como líder, mas, por exemplo, o pessoal do coral, mesmo que não seja o regente, mesmo que não seja o diretor do coral, mas está ali cantando também. Então isso dá uma certa sentimento de importância para a pessoa, né? Até mesmo para levantar, para ir lá cumprimentar o irmão na hora da saudação, porque é comum em igrejas tradicionais, né, aquele momento em que vamos cumprimentar os nossos visitantes. Visitante, seja bem-vindo, a presença é um prazer. Então, até nesse momento que alguém que já está de lá se levanta para cumprimentar alguém que chegou, um visitante, essa pessoa se sente importante. Então, não é necessariamente por exercer um cargo de comando na igreja, mas apenas por, em um determinado momento do culto, essa pessoa se mostrar importante, já é um motivo humano para a pessoa querer. Então, Oliver, partindo da ótica do ponto de vista puramente físico, humano, de ser humano, de gente, então é uma importância muito grande estar no meio religioso. Agora, do ponto de vista espiritual, você precisa buscar o quê? A salvação eterna. Isso é coisa, hoje, para nós, no entendimento, como algo espiritual e não físico. Então, para quem tem essa ótica de visão, vai ver que não precisa participar desses tipos de atividades sociais, acima de tudo, voltadas para a religião, mas de encontro social, porque cria ser tipo uma irmandade, né? Conhece as pessoas dali, tem um certo relacionamento, né? Então, cria-se uma família, vamos dizer assim, né? Uma irmandade. Então, isso tudo vai te dar um alto teor de interesse em estar ali por conta, especificamente, da questão envolvendo a parte social. Mesmo que a pessoa engane ela própria. Como a pessoa engana a si própria? Dizendo, não, isso não é social, isso aqui é espiritual. Entendeu? Mas ela só está enganando ela própria, porque ela sabe que é social. Ela vai cantar ali para os outros ouvirem. Ela vai bater palma ali, não é para louvar o Senhor, porque as palmas louvam o Senhor depois que alguém acabou de cantar. Ou então quando o pregador levantou a galera porque falou frase de efeito. Então, quer dizer, então as palmas louvam o Senhor, as palmas apenas exemplificam o que é uma hipocrisia. Das pessoas que estão com hipocrisia, dizendo que é para o Senhor, mas, na verdade, lá no íntimo dela, sabe que é para quem cantou. Então, Oliver, da ótica de pessoas como você, como mais 115 pessoas que estão assistindo a gente, certamente, da ótica dessas pessoas, não é necessário nem interessante estar nesse grupo de pessoas. Mas, na ótica de talvez um ou outro que esteja chegando aqui agora, assistindo a gente, por curiosidade, mas que não conhece bem aquilo que nós temos demonstrado pelas escrituras aqui, vai achar que nós estamos equivocados e que o certo é essa educação religiosa realmente, em que o pai, desde criança, leva o bebezinho para ser apresentado na igreja, porque Jesus foi apresentado quando era bebê, na religião judaica. Quer apresentar seu bebezinho hoje? Quer fazer como Jesus fez, fizeram com Jesus? Leva, na religião judaica, ela existe ainda. É só para a pessoa despertar e perceber que tem algo que não encaixa. Aliás, quase nada encaixa. Mas eu vou deixar você seguir, senão só o Rubens faz aqui um monólogo. Verdade, verdade. É uma coisa para se pensar aí, né? Já que, como você mesmo falou, muita coisa não encaixa, e uma dessas é essa que se deixou, essa deixa aí é fantástica, para as pessoas parar e analisar que tem muita coisa errada no sistema religioso evangélico. Pois é, Rubão, eu estava vendo aqui, já que a gente está falando sobre essas questões de educação, de como
você instruir seus filhos, né? Na Bíblia está escrito, né? Que nós devemos ensinar o caminho que nossos filhos devem andar, né? E aí a pessoa leva para a sua consciência que levar, que guiar a criança no caminho que se deve andar é levar para uma instituição religiosa. E aí, no caso dessa instituição, se referindo à religião evangélica, né? Ensina ao teu filho o caminho que deve andar, é ir para a igreja evangélica, né? É um equívoco muito grande, né, Rubens? Porque a gente até já leu esse texto aqui, e lá fala claramente, né, que não está se referindo de nenhuma instituição religiosa, né? Seja ela qual for, né? E sim de bons exemplos que devem ser dados, conselhos bons, me parece que é mais ou menos nesse sentido. Então, não tem essa questão, né, Rubens, de levar para uma instituição, né, no caso, para a igreja. Oliver, o que a gente defende é que quando você lê nas Escrituras, ensine o menino no caminho que deve andar, isso não está sendo dito para o pastor. Será que está sendo dito para o pastor uma coisa dessa? Está sendo dito. Porque se você vai falar de coisa humana, bom, o professor vai educar a criança para ser um cidadão. Mas nesse caso, o Messias não falou sobre isso. Então, quando você vai ensinar a criança no caminho que deve andar, você já sabe até qual o caminho. Hein? Qual o caminho que a criança deve andar? Quem é o caminho, né? Então, a criança deve andar no caminho que é o caminho mesmo. E o caminho só tem um. Não é um dos caminhos. Ele é o caminho. Ele não é um dos caminhos. Então, você ensina o menino no caminho que deve andar, que é o caminho que conduz à salvação, que é o Messias. Agora, se você quer o caminho da escola, é a rua direita, vira à esquerda, sai na escola. Você quer o caminho da escola dominical ou do pastor, aí você tem tantas opções, cara, direita, esquerda, para cima, para baixo. Todo lugar agora tem. Por quê? Porque é, né, interessante ter bastante igreja para levar o povo para o céu. Então, Oliver, o caminho que está sendo dito ali, ensina o menino, tu tem dois objetos aí em cena. Você tem alguém para ensinar o menino, que é a pessoa que está recebendo a mensagem, tá certo? Você tem ainda o menino e tem o caminho que ele deve andar. Então, você tem 3 objetos de cena, vamos dizer assim. Aí vamos analisar os 3 objetos. Ensina o menino no caminho que deve andar. Está sendo dito para quem? Será que não é para o pai ou mãe do menino? Pai ou mãe. Porque o pai, às vezes, pode ser a mãe, mas pode ser o pai. Na ausência de um, o outro supre, né? Então, é pai e mãe e pai. Ensina o menino. Quem? O pai ou a mãe. No caminho que deve andar. Qual é o caminho? Ensina o menino a obedecer a Messias. Tá certo? E o menino, que é o objeto direto da ação do pai. Então, você tem envolvido 3 elementos. Não sobrou nada aí para ser o pastor. Não sobrou nada aí para ser o líder religioso. Não sobrou nada para ser a escola dominical, nem instituição religiosa. Então, é esse tipo de assunto que a gente leva as pessoas a entender quando as pessoas procuram assistir um hangout nosso. É o que está na Escritura. Eu até separei aqui, Oliver, se você me permitir, eu gostaria de ler daqui a pouquinho, um ensinamento do Messias, e é interessantíssimo, Oliver. Shaul Paulo disse, o que foi escrito, para nós foi escrito. Paulo falou isso e eu levo isso muito a sério. Porque o que o Messias ensinou ficou escrito. Para nós ficou escrito. Entendeu? Então você vai ver as sombras que existem no que ele ensinou. E sempre após ele dar o ensinamento, ele tinha um tipo de ação condizente com o ensinamento que ele deu. Então, eu estou olhando aqui na Bíblia, Oliver, e é muito bom a gente consultar sempre a Bíblia, né? A Bíblia é a Escritura, no caso. Vou falar a Bíblia porque é o que está na Bíblia hoje, né? Mas é muito bom consultar as Escrituras na Bíblia, porque a gente tem nela a água que lava, né? E que nos mostra realmente a realidade. Então, vamos lá, ó. Lucas, tá bom, Oliver? Vou ler um trechozinho pequeno. E dizia esta parábola. Um certo homem tinha uma figueira que estava plantada no seu terreno. E um certo dia, ele foi procurar na figueira um fruto e não achou. Então ele disse ao agricultor, ao cara que tomava conta, né? Eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira
e não encontro. Então, corta essa figueira, porque está ocupando ainda a terra. Por que ela está ainda ocupando a terra de forma inútil? Se você for ver essa parábola, ele dá um ensinamento depois. Eu vou chegar lá. Mas se você ver essa parábola, ela tem a ver com aquele que o meu pai é o lavrador, eu sou a figueira, vós que estáis em mim são os ramos. Toda vara que em mim dá fruto, vai limpa para que dê mais fruto. Aquela que não der fruto é cortada e lançada no fogo, onde há pranto e ranger de dente. Então a palavra do Messias não muda. O que ele fala só complementa uma coisa aqui, interligando outra ali. Ele não fala uma hora uma coisa, outra hora outra. Então, Oliver, nesse ponto, irmãos que estão assistindo, 135 pessoas, muito obrigado pelo carinho. Nesse ponto, o Messias está falando exatamente de uma conduta das pessoas. A pessoa dá fruto. Entende? Como a pessoa vai dar fruto? Olha, eu vou ensinar o menino no caminho que deve andar, ou a menina. Vai para a igreja. Quando chega a 13, 14 anos, essa criança vai começar a evangelizar. Evangelizar, nesse caso, significa o quê? Dar frutos para a instituição. Não é verdade? Mas não é frutos exatamente para o reino dos céus. Não é. É para a denominação. Aí você olha que interessante que o Messias conta a parábola e logo depois tem uma ação que vai melhor elucidar ainda o que aconteceu na parábola. Porque a própria ação que vai acontecer é sombra para nós. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada. E não podia de modo algum endireitar-se. E vendo o Messias, clamou e disse... Aliás, e vendo-a o Messias, a chamou e disse, mulher, estás livre da sua enfermidade. E pôs a mão sobre ela, e logo se endireitou e glorificava ao Criador. Logo ela se endireitou porque ela estava curvada. Então ela não estava caminhando da forma devida, tá certo? Porque ela estava com uma enfermidade. O Messias chamou-a a si e a curou da enfermidade. A cura que o Messias fez para aquela mulher, para a gente hoje, pouco importa, porque ela foi curada e morreu depois, normalmente, como a pessoa morre. Naquela época de regozijo dela que foi curada, foi ela, não foi eu, nem foi você. Então, isso pouco importa para nós, tá certo? Embora, em muitos locais, vão usar uma palavra dessa e usa, para dizer que assim como o Messias fez com aquela mulher, o Messias fez. Agora também o pastor vai botar a mão sobre você e você vai ser curado. Espera lá. Messias fez. Aí vamos usar uma palavra para isso, mas eu não digo que isso, aos olhos do Criador, está correto. O correto é a sombra. Oliver, ensina o menino no caminho que deve andar. A mulher estava andando como? Curvada. Se você anda curvado, você só olha para o chão, cara. Você não vê nada ao seu redor. Você está igual, olhando só para baixo. Aquela mulher é como as pessoas hoje, que não para enxergar a grandiosidade, a magnitude do Espírito do Criador, chamado Espírito Santo de Deus. Então a pessoa só olha exatamente como um animal, curvado, só para frente, cada vez mais curvado, porque os homens que estão sobrepostos a essas pessoas os tornam cada vez mais curvados. Agora você analisa bem. O que fazia aquela mulher ficar curvada? Está lá escrito, olha, era um espírito, um entendimento errado. Ah, o espírito era um demônio. O espírito é demônio? Era sombra para hoje. É um entendimento errado das coisas do Pai que estava sobre ela. Por isso ela não caminhava da forma que deveria caminhar. Ela deveria caminhar no Messias. É ele que é o caminho. Qual é o ensinamento do Messias? É para ter uma religião ou para fazer o bem a todos, se arrependendo dos pecados? Perfeitamente, Rubão. Bem colocado. Eu nunca tinha parado para analisar essa passagem, realmente, e faz todo sentido, né? A pessoa que anda realmente curvado, né, ou seja, com espírito, né, de imundo, espírito, vamos dizer, atrapalhado, né? Ele não consegue enxergar o que está à frente dele, ao redor, o que é que seja. Então, bem colocada a ilustração que você trouxe aí, né, seu ponto de vista, é muito bom, muito bom.
Agora, eu estava analisando aqui, Rubens, na internet, falando sobre os países, Rubens, que não têm religião, né? Temos alguns países que não têm, é muito pouco, como Suécia, Noruega, Dinamarca, né? E lá a criminalidade é muito, mas muito pequena, né, do que países que têm religião, né? Por que será o que está de errado, Rubens? O que você pensa sobre essa comparativa aí? O que está de errado com os países que têm a religião e os países que não têm, né? Pelo fato da criminalidade no país que tem religião ser maior do que a que não tem. Se você for para a história, você tem uma resposta muito, vamos dizer, interessante sobre isso. Porque os maiores genocídios que já ocorreram, as maiores guerras que já ocorreram, as maiores violências contra a população, contra o ser humano que ocorreram e que ocorrem, elas são advindas de religiões. Basta citar, como sempre, e não tem como deixar de citar, a Inquisição Católica, a Inquisição Protestante, né, as Inquisições, e sem falar dos radicais, né, das religiões radicais do Oriente Médio, daquelas fundamentalistas. Então, Oliver, é uma coisa de se notar que o processo religioso sempre demandou muito sangue, e na maioria das vezes sangue inocente. Se você olhar nos períodos bíblicos, por conta de religião, o próprio Josué matou muita gente, né? Porque era um conceito religioso. Estavam servindo o exército dos céus. Isso é religião. Desde a época do bezerro de ouro, está escrito. Se alguém quiser contestar, a gente pode mostrar na escritura. Tá certo? Então, o que acontece? Era um conceito o quê? Religioso. Olha, o meu Deus me deu. Meu Deus tirou de você e deu para mim. Vou matar todo mundo, criança de peito, todo mundo. Isso é genocídio. Isso é infanticídio. Isso é tudo enquanto é ídio que pode se dizer, né? E baseado em fator religioso que a maioria, se não quase que a totalidade dos cristãos atribui ao Criador do céu e da terra, de maneira equivocada, porque os que querem realmente a verdade não tomaram cuidado de ler nas Escrituras que ali se serviu ao exército do céu, conforme está escrito. Tá certo? Não se servia ao Criador do céu e da terra, servia-se a interesse do exército do céu. Então, Oliver, não só a própria religião cristã, que já começou, ela começou com Constantino, derrotando os adversários dele, na espada, matando. Fato histórico. E depois, na época da Inquisição, o negócio ficou fedorento. Passou pela época de Lutero, chegou a Calvino, debandou para o lado da religião protestante. Então, só no meio cristão, você já tem 1001 assuntos relacionados à violência causada pela religião. Agora, quando você vai percorrer todos os cantos do planeta, de um jeito ou de outro, você encontra religiões em menos nível ou maior nível. Os países que você citou, Oliver, eles têm uma cultura popular, a palavra culto, né, tá aí no meio, cultura, né? Uma cultura popular que ela já é a própria religião, porque faz parte dessa cultura. Então, não é uma religião de prática litúrgica, visualmente falando, da forma que nós conhecemos. Por quê? Porque é aquilo que a gente sabe, olha, falou em religião, é a palavra? É. Então, ela depende oráculo, santuário e a prática. É esse que é o normal, tá certo? Santuário, oráculo, que é a figura sacerdotal, e a prática do culto. Então, quando você vê esses três elementos, você vê realmente a religião. Só que tem religiões que esses elementos, eles não são tão expressivos, eles não são tão contundentes, eles são, vamos dizer assim, mas brandos, né? Então, você não vê bem a religião desses lugares, mas também tem. Por exemplo, os países que você citou, de uma cultura nórdica, a maioria escandinava, eles têm uma cultura de Uli, que é forte. Mas se você for comparar a religião deles, Uli, Wicca e outras religiões parecidas, né, você vai ver que não é sombra, não é migalha do que é o cristianismo, por exemplo, que talvez não seja pior. Não estou falando que o cristianismo é pior, né? Mas que matou muita gente, isso aí é fato histórico. Agora, essa cultura de Uli, a cultura de Wicca e essas coisas são mais ligadas à natureza.
a verde, a mato, e aí criam até seres, né, que são vegetais e que vivem, tipo duende, elmo, essas coisas, né? E aí vai, é gamo, né? Esse tipo de coisa assim. Mas, resumindo, Oliver, sem dúvida nenhuma, ó, aí eu fecho assim, quanto mais quanto mais expressiva a religião, nos conceitos de local, figura e prática, pode contar que mais próximo está o barril de pólvora do fogo. Tá entendendo? É algo para detonar, para acabar com a vida das pessoas de forma física e espiritual. Quanto mais concentrado esses elementos, oráculo, local, que é o templo, e o culto, pior. Só deixando claro, Rubens, que o oráculo que você fala é a figura sacerdotal, né? As pessoas também, A né? figura sacerdotal. Você veja, por exemplo, Oliver. Você tem as pedras de redstone. As pessoas, imagina se as pedras de redstone fossem num país onde a cultura é religiosa, igual o Brasil, por exemplo. Você teria pedras de redstones, aquelas pedras fincadas, que o pessoal. Aquilo é elemento de culto. Mas, cara, Oliver, imagina se essa cultura religiosa de lá fosse a cultura religiosa daqui. Você teria um templo com pedras de redstone, eu não sei como é que os protestantes novos, os neoprotestantes ainda não pensaram nisso, porque tudo quanto é coisa nova que eles podem imaginar, da velharia do paganismo, que eles podem trazer, eles trazem. Mas o que eu estou dizendo é isso. Você disse bem, esses países, o elemento religião é muito subtraído, é muito rarefeito. Né? Porque eu digo, se a prática religiosa que desempenham lá fosse a prática religiosa daqui, eles teriam lá um monte de headstones em tudo quanto é bairro, cara. Tudo quanto é lugar, porque seria tipo templo para eles. Então você vê que não é assim. Aquele pessoal vai para a mata, faz lá o que eles têm que fazer na mata, é uma coisa muito rarefeita. Não é igual aqui. Até porque, se fosse fazer aquelas práticas lá, né, que fazem lá também, aqui, eles teriam que trazer uma matazinha para dentro de cada local cercado para ser o templo deles. Porque é isso que o pessoal daqui enxerga. Ia ficar meio complicado, né, Rubens, para fazer aqui. Mas ele dava um jeito também, eu acredito que dava, viu? Agora, interessante, viu, Rubens, nessa parte aqui também que desse site, que fala que são recomendados, países recomendados para se morar por conta do índice de criminalidade que é muito baixa, né? Então, sei lá, de repente, vou até embora para um desses aí, viu? E tem um detalhe aqui, Rubens, também, que eu estava pegando aqui no site, e agora falando aqui do Brasil, viu? Só que antes de eu ler essa notícia aqui, eu vou rapidamente no chat, ver o pessoal lá, o que é que estão comentando, quantas pessoas têm logadas aqui agora, e aí a gente volta para ler essa notícia que é daqui do nosso país, falando sobre essa questão de índice de religião, o que é que tem acontecido desses dias, Rubens. Eu acho que é uma notícia até boa, viu? Então vamos aqui para a galera que está no chat. Deixa eu ver aqui. Deixa eu subir um pouquinho aqui, ó. Marco Anarco, né, falando o que é. Não, aqui é outro assunto aqui. Deixa eu ver isso aqui. Eles dizem que está Aparecida Oliveira. Fala aqui, ó. Eles dizem que se você tiver o Espírito Santo, você faz tudo que o Messias fazia. Curar e libertar demônios. Realmente eles falam, né, que se tiver o Espírito, mas que Espírito é este, né, que eles falam? É totalmente diferente do que o Messias, ele realmente nos deu. Né, Rubens? Se quiser comentar. É porque, na verdade, Oliver, parece que a religião ela quer criar a capa, não da invisibilidade, mas a capa dos superpoderes. Então você coloca o cinto de inutilidade, o cinto de utilidade do Batman, a capa do Superman e você voa. Tipo assim, você tem o Espírito Santo, você tem poderes extrasensoriais. Ô, Oliver, cadê o cara que tinha a mão cortada e que nasceu a mão no lugar da mão cortada agora na frente de todo mundo? Cadê esse? Você não vê. Você só vê poder de pular. A pessoa pula com espírito ou sem espírito. Entende? Há muita ilusão nesse meio. Não, eu sempre que falo isso, eu tenho que apagar incêndio, porque as pessoas querem incendiar a minha aldeia antes de eu mesmo... a questão é a seguinte, eu não estou dizendo que o Criador não faz milagre, eu nunca falei isso na minha vida. Tá certo? Não estou dizendo aqui que eu dou descrédito ao Criador do céu e da terra. Ele fez tudo e mantém a gente aqui com o sistema, né, de organização do mundo que está aí,
não o mundo terrestre, mas do universo, né? Então, o que acontece? O Criador, se ele quiser, ele faz o que ele quer. Isso eu sempre repito. Agora, esses homens, eles pegam uma capa do Batman, que dá superpoderes para o Batman no cinema, na fantasia, e não na realidade, e colocam em cima das costas dos bestas. E as pessoas começam a rodar com a capa do Batman, numa eterna infantilidade adulta, achando que vai sair raio da mão deles. Só que o raio só quem vê são eles e outros que estão no mesmo processo mental que eles. A Madinha postou esses dias na internet, eu estava postando, que ela me mostrou aqui, um vídeo que fala disso, né? É o único local onde todos os loucos cooperam entre si, ou seja, compartilham das mesmas loucuras, no meio religioso. Por quê? Porque fora dele, as pessoas não têm a mesma visão. Ah, tá saindo um raio da minha mão. Cadê o raio? Não tem raio nenhum. Não, é pelo poder de Deus, é pelo Espírito Santo também. Então, atribui-se ao Espírito Santo coisas que não tem na Escritura. Falar, a gente pode. Eu falo, você é o seguinte, receba a unção do poder na sua cabeça aqui, através da minha mão, que você vai receber a unção do Espírito Santo e vai mandar a figueira secar, ela vai secar. Vai chegar naquela árvore que está ali na rua, ali, fazendo sombra, vai dizer, seca a árvore. E a árvore vai secar na hora. Eu vou falar isso. Mas a verdade é que isso não vai acontecer. Por quê? Porque é coisa apenas da mente, não é verdade, não é real. Então, falar que o Espírito Santo vai descer sobre a pessoa e a pessoa vai curar os outros, qualquer um pode falar. Mas que isso vai acontecer, aí eu duvido. Olha o que eu falei, que o Espírito Santo vai descer e que a pessoa vai curar os outros. Eu duvido que as pessoas vão curar os outros. Quem cura as pessoas é a medicina, através de muita droga que dá para mudar o metabolismo do corpo da pessoa. Bombardeia de um lado e cura do outro. Ou supostamente dá um refrigério, sei lá. Mas é medicina. Ou então, não vamos de hipocrisia. Está doente? Está morrendo? Vai para a igreja. Essa eu queria ver, Rubão, essa eu queria ver. Eu ri aqui porque aconteceu uma situação parecida. Uma irmã, ela falando que a instituição que ela estava fazendo parte não tinha cura, né? Não tinha aquela coisa de cura. Ela foi procurar uma que tivesse. E aí ela não achou nenhuma que tivesse, ela abriu a própria dela, né? E nessa brincadeira, a própria dela também não faz cura, mas ela quis abrir, né? No caso. Para ela era interessante ela ter a própria. Então se vê que as pessoas eles falam muito de hipocrisia e não de verdade. Aí um amigo falou assim, meu pai está até doente lá, eu vou levar ele para você curar, né? Foi o que ele fez tom de ironia, né? No caso, para ela. Só que ela pulou fora. Ela disse, não é assim não. Aí ele falou, não vou nem trazer aqui, você ora aí e ele lá vai ficar curado. Não precisa nem você ir lá, nem eu trazer ele aqui. Quer dizer, são formas de enganar as pessoas, né? E as pessoas se deixam enganar facilmente por essas coisas, por mentiras, e depois pagam um preço caríssimo, né? Por dar crédito a essas mentiras, essas enganações, a esses engodos, né? É complicado, Rubens. Deixa eu ver mais aqui, Rubão. A galera que está acompanhando, falando sobre essa questão que você colocou aí, Rubens, do espírito, né? O querido aqui, quem foi? O Gilberto Martinez, Espírito, Entendimento de Salvador, perfeitamente. Aí o Felipe Mendes completa aqui, pastor manipula o gado e com a cara de pau monstro, né? Realmente existe, isso não é notável e não podemos negar, né, Rubens, que há uma manipulação muito grande. Verdade secreta, espírito nada mais é do que o entendimento do Criador. Eduardo Lucas fala, Rubens, eu acho interessante isso aqui, gostaria que você comentasse sobre isso aqui, Milagre é entender o que o Criador nos pede. Será que seria isso um milagre, Rubens? Oliver, a palavra milagre, ela é relacionada nas escrituras, então a gente vai falar de acordo com o que está nas escrituras. Há um fato, há uma situação que não tem explicação humana, tá certo? Então, não tendo explicação humana, é um milagre. Travou aí a imagem, Rubens? Parece que deu uma travada aqui. Será que foi minha internet? Alô, Rubão? Parece que caiu a internet lá, cara. Ei, aqui tá ao vivo ainda.
Eu não sei dizer se ele está me ouvindo lá. Bom, temos aqui 174 pessoas assistindo, né, ao vivo, nesse momento. A cada hora que passa, a cada minuto, vai chegando mais pessoas, né, mais gente. E ainda estou aqui no ar, não sei se o Rubens caiu realmente ou só travou para mim aqui a imagem. Não sei. Apesar de que aqui está chovendo bastante, né, na Bahia, no caso de Dias Dávila, no caso, que está chovendo muito, chovendo forte nesse momento. Talvez dê até para ouvir aí os pingos de chuva caindo. Mas travou aqui definitivamente, cara. Travou legal. Vou tentar atualizar aqui. Algo aconteceu, de fato. Travou legal. Vou tentar atualizar aqui. Eu estou sozinho aqui. Eu estou sozinho aqui aguardando o Rubens retornar, tá certo? A conexão aí deve ter caído. Temos 172 pessoas assistindo, né? E o tema de hoje é falando sobre a questão da educação, né? Eu usei a ideia da educação porque é uma obrigação, né? Um compromisso, uma responsabilidade de nós pais. Eu, como pai, tenho essa obrigação de estar educando meu filho. E muitas das vezes a gente pega essa responsabilidade e quer levar para uma outra pessoa, seja, no caso, né, falando aqui da religião, para os sacerdotes, né, o oráculo, como o Rubens falou nesse instante aí, agora há pouco, transmitindo essa responsabilidade para essas pessoas, né, que de forma equivocada, muitas das vezes lê aquela passagem que a gente citou também, que é ensinar a criança no caminho que se deve andar, e aí pega e leva para a igreja e coloca a responsabilidade que seria nossa, como pai, para os sacerdotes, os líderes religiosos, né, os gurus que tem aí, em todo canto, e tiramos de nós essa responsabilidade, que seria de ser um exemplo, né, no caso, né, como uma pessoa boa, e ensinando, né, com esse exemplo, aquilo que o Messias ele nos passou, né? Seria mais ou menos os gurus. Retornou aqui o Rubão, né? E aí, em todo canto. Só para então, Rubão, que eu estava falando aqui, né? Que eu aproveitei que você caiu aqui, eu falei um pouquinho enquanto você estava fora, tá certo? Então, assim, a responsabilidade de cada um de nós, como pai, né, como pai, seja homem ou mulher, né, no caso pai ou mãe, é esse, você levar a criança ao caminho, que o caminho é o único caminho, que é o Messias. E você não tirar essa responsabilidade, né? Porque muitas das vezes a gente tem essa mania, né? No caso, não generalizando a coisa, mas tem muita gente que tem essa prática de não querer ter essa responsabilidade. Acha que é pesado, acha que é difícil. E aí teleporta para outras pessoas que seriam, no caso, os próprios gurus, né? Os pastores, guias, cegos, para fazer essa educação. E aí ele ensina a criança a ter prática de culto divino, né? E com tudo isso levando a pessoa, a criança, desde pequenininha, a ter, vamos dizer assim, ao pecado de iniquidade, né? Que é uma coisa que desagrada ao pai, né? E a gente não tem que permitir isso. Então eu, como pai, procuro evitar, né, Rubens? Procuro evitar. Hoje eu não vou mais ao templo de forma alguma, Rubens. Pode ter o que tiver, pode ter um evento maravilhoso, um cantor que cante demais, músicas que, né, eu talvez até gostasse, né, mas hoje eu não faço parte de forma alguma. Eu realmente fico distante de qualquer tipo de atividade que venha estar levando a esse local, Rubens. Então, eu não permito. Por quê, Rubens? Primeiro, porque como é que eu, Rubens, eu estou aqui falando de um sistema que ele realmente, de forma espiritual, vem destruindo nosso entendimento, o Espírito Santo verdadeiro. E eu vou compactuar com algo lá dentro. E meus filhos vão ver isso. Vão ver, então ele diz, meu pai está indo, eu vou também. Por conta disso, Rubens, eu evito de ir nesse lugar. Mas pode falar, Rubão, falei até demais aqui também. Não, você tinha falado sobre milagre, né, Oliver? Então, eu estava dizendo o seguinte, o milagre é algo que acontece fora da esfera da naturalidade. Agora, é bom lembrar que a naturalidade, o natural, é o que o Criador mesmo criou.
você tem a lei da física para explicar algumas coisas, a teoria da relatividade para explicar outras, e tudo enquanto é formatação dada por humanos para explicar as coisas, que para mim não explica nada. Aliás, tem muita mentira no meio disso tudo. Eu estou convencido de que não tem gravidade. Estou convencidíssimo de que não existe gravidade, só para ter uma ideia. Então, Oliver, mas tudo isso, vamos falar, suposta gravidade, vamos dizer, os elementos celestes, né? As coisas todas que existem, elas partiram de um princípio, de um milagre, que o Criador fez, porque nós não temos como fazer. Isso é milagre. Agora, ele próprio, Oliver, ele pode transformar, modificar esses milagres que ele mesmo implementou, que hoje temos como naturalidade. Então, o que é natural hoje? Só para contemplar aquilo que eu ia falando do cara com a mão cortada. O natural hoje, as leis que o Criador criou, não a que o homem descreveu, mas as leis naturais que o Criador criou para nós, vivemos nela, diz que se o braço do camarada for decepado e não foi implantado pela medicina, né, foi decepado e jogar fora, não vai nascer um outro. Essa é a lei. Então, qual seria o milagre nesse caso? Crescer um outro braço no lugar daquele, como num filme de ficção, como num filme de terror, sei lá como. Como você corta o rabo da lagartixa e nasce outro. Ah, peraí, mas o rabo da lagartixa nasce porque é a lei do milagre criado anteriormente pelo próprio Criador. Se ele quiser, ele inverte. Você corta o rabo da lagartixa e não nasce mais. É um milagre. Porque o natural é nascer. Agora, como o natural é o cara ter o braço decepado e não nascer outro, só vai nascer outro braço se o Criador quiser. Porque ele vai fazer um milagre na própria lei que ele criou. Nesta lei da funcionabilidade das coisas nesse ponto, que é o físico humano. Agora, se você perguntar para mim, Oliver, ou uma das 160 pessoas que estão assistindo, muito obrigado por perguntar. Ô Rubens, você acredita que o Criador pode fazer um braço novo nascer de um cara que perdeu o braço? Eu vou dizer, qualquer hora, toda hora, até agora. Não tenho dúvida. Só que, olhando o passado, na história, vamos botar da medicina, teve algum caso desse? De um milagre desse, que Deus fez um braço crescer um lugar que não tinha nenhum? Então vai contar a lorota para lá, esse pessoal aí. Por quê? Porque como está restaurando o fígado, que eu não vejo? Como Deus agora está fazendo uma obra na vida da pessoa e restaurando os rins, que você não vê? E por que não restaura a cabeça que você vê? Só tem que restaurar o que você não vê? Porque é charlatanismo. Então, Oliver, a verdade da questão do milagre é essa. Estamos aqui, o planeta Terra tem ainda vitalidade para manter a gente por um tempo. Tudo isso é milagre do Criador. Tem o ar? Tem. Esse é o milagre que a gente vê e que muita gente não dá valor. Até mesmo quando chove, a pessoa diz, olha, que droga, choveu. Pô, um milagre, cara, que o Criador fez. Como o sol também é. Mas a pessoa fala que droga, tá chovendo, tempo ruim. E aí fazer o quê? Quando é milagre, a pessoa não vê. O que não é milagre, que a pessoa jamais vai ver mesmo. A pessoa está dizendo que está vendo. E agora? Inverte os papéis, né? Inclusive aqui está chovendo, Rubens. Nesse exato momento está chovendo bastante aqui. Chuvinha boa, gostosa. Eu gosto muito do clima chuvoso. Apesar de que aqui na Bahia não tem muito essa questão do clima frio, né? Chuvoso, mas quando tem, eu aprecio bastante mesmo. Pois é, Rubão, olha só, eu falei aqui de uma notícia, né, que eu vi aqui no G1, né? E fala de uma coisa interessante, Rubens. Interessante porque a gente tem aqui, às segundas-feiras, né, colocado esse ponto de vista, né, defendido nosso ponto de vista, na esperança, Rubens, de uma ou duas pessoas vir entender, né, e, quem sabe, sair do sistema religioso. Então, antes de tudo, um dos nossos objetivos aqui nesse bate-papo seria esse, né? E a gente sabe que poucas pessoas vai conseguir realmente entender, né, o que o Messias ele queria nos passar. Mas que um ou dois que venham entender, a gente também fica contente com isso. E aqui nessa notícia que eu vou ler agora, fala assim, ó, cresce o número de pessoas sem religião, dizem especialistas do Rio Grande do Sul. Então, olha só, Rubens, cada vez mais, aqui está falando, cada vez mais cresce no país o número de pessoas que se consideram, né, sem religião, sem uma ligação religiosa com qualquer crença tradicional.
eles se dizem mais felizes. Olha só, Rubens, a pessoa se sente até melhor. Isso é fato, isso eu posso também confirmar, que depois que eu consegui me libertar, e tenho me libertado, né? A minha vida tem mudou completamente. Eu não estou falando que papo que a gente ouve, né, das igrejas, né? Que a gente vê muito esse tipo de testemunho, né? Ah, minha vida mudou, agora eu tenho um carro, agora eu tenho uma casa, eu dou dízimo e tenho o tríplico, né? E não é isso, cara, não é isso, né? É uma felicidade interior, né, que a gente sente independente da circunstância que a gente esteja passando. Isso aí é uma certeza que eu tenho, de que eu tenho vivido, né? Então, aqui fala que as pessoas se dizem mais felizes por não ter religião. Vou só finalizar aqui, Rubens, a matéria é grande, vou ler só um pedacinho aqui. Esse grupo soma 5% da população, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Não ter uma religião não significa a perda da fé, de acordo com o antropólogo, né, Rodrigo Tonio, acho que é isso. A crença no sagrado existe, mas não precisa de mediadores. Ela está dentro de cada um na forma de energia e espiritualidade. Então, assim, aqui fala também, Rubens, que uma grande parcela das pessoas que se dizem ser religião, né, se declaram assim, são jovens de 26 anos, aproximadamente. Então, a gente vê, Rubens, que eu não sei se dizer exatamente o trabalho que, no caso, você tem feito aí ao longo dos anos, né? Mas acredito que tem uma parcela muito grande nisso também, de ter trazido essas pessoas para fora, né? Do aprisco, né? Das prisões. O que você fala sobre essa matéria, do pouco que eu li aqui, Rubens? Você pode acrescentar? Eu digo a você, Oliver, que você falou muito bem desde o início. Na verdade, você lança a proposta para chegar a muitos, mas sabendo que poucos serão alcançados, né? Isso é uma realidade, porque nós vimos isso no período do Messias e é normal, é isso. Muitos chamados, poucos escolhidos. Não que nós sejamos o Messias, vamos escolher ninguém. Mas eu digo, sempre é assim. Você lança bastante amplamente, mas poucas pessoas são alcançadas. E isso é o que nós realmente temos como expectativa, porque não é a questão envolvendo encher o balaio. Nós não temos um balaio para encher de gente, né? Então, não é esse o caso. A questão envolvendo a pessoa não ter religião, Oliver, é certo que depois que o Prepare-se começou a atingir as pessoas na internet, a chegar até as pessoas, esse número aumentou, porque haja vista, né, 100 mil inscritos no canal, né? Então, das 100 mil, os DVDs alcançaram muito mais do que isso. Então, quer dizer, é um número contundente para o Brasil inteiro e até para fora. Hoje, por exemplo, na África, a audiência nossa cresce muito, porque muitas pessoas estão sendo alcançadas também na África, né? Então, Oliver, quando a pessoa deixa a religião, o grande problema de quem está na religião é achar que a pessoa deixou Deus. Porque essa pessoa não sabe, ela não tem consciência disso. Mas no íntimo dela, no subconsciente dela, ela colocou Deus dentro da religião. Ela aceitou essa colocação. Entende o que eu digo? A pessoa não percebeu isso, ela não parou para pensar nisso, mas no íntimo dela, ela tem a certeza de que Deus está dentro daquela religião que ela está. Então, se ela sair daquela religião, ela sai e fica sem Deus. Ela tem que voltar para os caminhos do Senhor. Esqueceu que é o caminho, mas ela tem que voltar para os caminhos do Senhor, porque os caminhos do Senhor foi tão repetido na cabeça dela que agora ela não sabe mais qual é o caminho, o Messias. É os caminhos, e os caminhos é um só, a igreja, a denominação. Agora, quando a pessoa não está mais dentro desse redemoinho, ela vê de fora para dentro. E ela fala, poxa, eu era uma pessoa iludida pela religião. Hoje eu sou uma pessoa consciente das coisas do Criador, do Salvador, do Espírito do Pai, das coisas espirituais. Então, é uma visão diferenciada. Quando você vê o artigo que você leu, eu achei muito interessante que não houve tendência no artigo. Não foi tendencioso, foi imparcial. Inclusive, foi dito, não significa que quem saiu da religião perdeu a fé. Na visão de quem está na religião,
Quem saiu não perdeu só a fé, não. Perdeu Deus. Perdeu tudo. Está na mão do diabo. Né? Não é pessoa mais do convívio, do meio. Mas, certamente, na visão de quem está de fora e vê alguém saindo, e esse que está saindo também, ele percebe que, na verdade, é apenas uma liberdade que nunca antes teve. Para, se quiser pecar, peca. Se não quiser, não peca. Mas conhece o que é pecado, sabe o que é certo e o que é errado. Oliver, a Sandra Helena, ela mandou um recado aqui, eu estou lendo aqui no comentário. Ela diz: quer dizer que as curas que recebi através da oração dos irmãos da igreja não valem nada? Primeiro, irmã Sandra, espero que não seja o caso, porque não sou eu que vou jogar praga em ninguém. Mas imagina que a irmã está passando mal agora, com problema de ataque cardíaco, ou qualquer outra enfermidade. A irmã vai preferir que alguém te leve para a igreja para os irmãos orar pela irmã, ou a irmã vai preferir que te socorra no médico? Então, tem que analisar, tem que pensar, porque as pessoas podem brincar com os outros, mas com o Criador não se brinca. Com o Criador é ou não é? Eu tenho fé nele? Ele vai me curar? Então eu não vou para o hospital. Eu vou para a igreja que os irmãos vão orar, os irmãos têm poder para orar e me curar. É uma questão de ser o quê? Leal, não com o marido, com o filho, com quem morre, mas com o Pai que é eterno e que nos criou. Eu tenho fé para ser curado. Eu vou para a igreja, porque lá me curou uma vez e me cura de novo, se Deus quiser. Se Deus não quiser, eu vou morrer mesmo. Então eu vou para a igreja, para ser orado pelos irmãos. Então, analisa isso. Faz uma introspecção e vê se você se colocasse num caso desse, que a gente espera que não aconteça, se você escolheria ir para o hospital ou para a igreja. Então, quando faz essa análise, a pessoa geralmente percebe, Oliver, que o que está lá dentro mesmo da mente dela guardadinho, é que ela vai correr para o médico, porque senão está arriscado morrer. E eu digo mais, a chance do Criador livrar por um milagre é mínima. É mínima. Então, corre para o médico. Não digo que é neutra, que é zero, porque se o Criador quiser, ele faz. Isso aí ninguém tem dúvida. Todo mundo que crê no Criador sabe, se ele quiser, ele faz. Mas geralmente ele não tem feito. Não faz. Não é que não faz, não tem feito. Perfeitamente. Eu tenho observado, Rubens, que até os próprios líderes religiosos, eles que mesmo ensinam, né, que cura, que faz e acontece, quando eles estão doentes, são os primeiros, cara, os primeiros a ir para o médico. Por que ele não faz assim, ó, meus irmãos, eu estou aqui doente, mas eu vou aí para a igreja para a gente orar. E não vou para o médico, não. Eu vou ficar aqui porque eu creio no meu Criador. Tal. Não, ele faz assim. Ele vai para o médico, depois você fica sabendo da notícia. Ó, o pastor, o padre, o que seja, passou mal, foi no médico, mas já está bem. Então, há uma hipocrisia muito grande e as pessoas não conseguem perceber que é simples e fácil de perceber. Né? Eu não digo assim uma situação, Rubens, que pode acontecer, no caso, que ele pode pedir oração, quando é uma doença um pouco mais grave, coisa do tipo, já passou pelo médico, já foi desenganado, aí quando ele vê que não tem mais jeito, aí ele vai para os irmãos, irmão, orem por mim, tal, né, esperando, né, aquela questão né, da ansiedade, né, já não tem mais com quem contar, o médico já desenganou, e aí ele pode até pedir para os irmãos orar. Mas de imediato, quando ele tem a notícia que está diagnosticando uma doença, ele vai direto para o hospital. A Sandra, inclusive, agradece aqui a nossa resposta. Inclusive, Oliver, você sabe que o nosso organismo, ele trabalha de acordo com o que o cérebro derrama na corrente sanguínea, de, vamos dizer, particularidades de ácido, um tipo de ácido que faz a gente ter uma reação A, B, C, D, F, G, H, enfim, diversas reações. São enzimas derramadas pelo cérebro que faz o organismo nosso gerar e derramar na corrente sanguínea. Então, Oliver, imagina que você está envolto a uma atmosfera de bastante incentivo na sua mente de que você vai obter uma cura de alguma coisa no seu organismo. Então, a sua fé nisso, não espiritual, não com relação à divindade, mas a tua força mental é tão grande para isso, que nesse momento o cérebro comanda o organismo e o organismo derrama na corrente sanguínea. E você fica bom. Então, Oliver, esse milagre, o Criador já fez há muito tempo, é o nosso cérebro que produz agora. É igual assim, o milagre da fala. Por que o cavalo não fala? Mas nós falamos. Porque é um milagre
que o Criador colocou em nós. Esse milagre já está em nós falamos. Então, também, esse tipo de cura, que a pessoa fica curada de um remédio, de um problema ou do outro, é o próprio organismo. Ô, Oliver, quando a pessoa está doente, que toma um xarope, uma emulsão, que toma um remédio, o que o remédio faz, senão um milagre no organismo? O organismo se regenera daquela doença. Entendeu? Então, por que o remédio fez o organismo se regenerar daquela doença? Combater aquela doença e vencê-la? Porque o próprio organismo criado pelo Criador, que esse é o milagre, ele derramou o tipo de substância necessária na corrente sanguínea para que a pessoa voltasse a ficar boa. Entendeu? Então, Oliver, isso é muito aproveitado na religião, porque os pastores, e aí não vou falar os irmãos, coitado, que apenas repetem o que vê, são meros repetidores, mas os pastores de renome, cara, esses caras são pastores, não é à toa não, Oliver. Você acha que esses caras são pastores porque um dia uma fadinha com a varinha de condão bateu na cabeça deles e falou, você vai ficar rico, vai ser pastor? É porque os caras têm técnicas. Os caras aprenderam toda a arte da homilética, a arte do convencimento, a arte da hipnose, a arte psicológica, a arte, vamos dizer, medicinal, como é que chama? Genética das pessoas. Aprendeu tudo que podia e continua aprendendo, cara. Para botar tudo em prática e atribuir tudo, não a Deus, mas a poderes que eles têm diante de Deus. Ou seja, é o homem de Deus. Entendeu o que eu estou falando? Tu vai nas igrejas, tu vê lá um monte de muleta, um monte de cadeira de roda. Então, o que é aquilo? Aquilo é o homem de Deus que tem uma habilidade dada por Deus, uma capa do Batman, e com essa capa do Batman ele consegue fazer esses milagres, ou Deus faz esses milagres através dele. Mas o milagre mesmo, o Criador já fez na cabeça da gente. É o nosso próprio organismo que nos cura de muita coisa. Incentivado por drogas ou incentivado por uma boa palavra. Beleza, Robão. Essa parte eu não conhecia, foi para mim interessante saber disso, viu? Não sabia que a gente tinha esse milagre já na nossa cabeça, né? Legal, bem interessante mesmo. E daí você vê da onde eles tiram as cartas da manga, né? As técnicas para poder fazer com que as pessoas também tenham consigam alcançar esse milagre, né? Rubens, temos aqui 207 pessoas conectadas aqui assistindo. A gente agradece, né, a todo o pessoal. E eu vou fazer um pedido a vocês, viu, gente? Dá um like aí, certo? Aperta aí no joinha. Já tem bastante pessoas que apertaram, mas temos 208 agora. Dá um joinha pra gente também, tá bom? Você que gosta do nosso trabalho, que tá gostando do vídeo, também nos dá essa força aí. Rubens, já tá perto, já passamos até do horário combinado, já vou finalizar, Rubens. Eu vou só ler aqui mais um pedacinho só da matéria, que eu achei interessante também, ó. O antropólogo, né, Rodrigo, fala assim, ó, que faz parte de um núcleo de estudo de religião, diz que o fenômeno dos sem religião ganhou força nos últimos anos. Olha só, viu? Nos últimos anos ganhou mais força, no caso, né? O grupo aumentou 70% em 2 décadas e hoje representa 8% da população brasileira, de acordo com o censo do IBGE. Então, esse número tem crescido muito, Rubens, né? Eu também, como eu disse, eu posso atribuir isso ao trabalho que você tem feito já ao longo dos 8, 9 anos, né, do Verdade Oculta, que alcançou bastante gente, né, e tem deixado pessoas mais felizes, Rubens, né? Que assim eles declaram. E a cada pessoa que consegue se libertar desse peso, né, desse fardo pesado, se sentem mais alegres. Então, isso não tem preço, não tem dinheiro que pague, né, essa alegria. E é isso que me motiva, e eu acredito que motiva você também a estar nesse trabalho, né, e manter com toda a dificuldade, com toda a perseguição, com tudo que a gente encontra, né, pela frente. Você encontrou muita coisa, eu sei disso, ao longo dos anos que você vem trabalhando, mas que se manteve na posição aí de pé, firme e com todo o gás ainda para continuar esse trabalho. Então é isso, Rubens. Eu queria aproveitar, antes de você falar algo, agradecer a algumas pessoas que também curtiram aqui no Facebook, que eu postei aqui, compartilhei o vídeo.
é a minha amiga Márcia Santana. Alô, Márcia Santana, daqui de Dias Dávila, um forte abraço, muito obrigado por você ter assistido o nosso bate-papo. E o nosso querido Pierre dos Santos também aqui, um forte abraço para você, Pierre, também que compartilhou e curtiu também o vídeo do bate-papo no Verdade Oculta 2. Rubão. Seu microfone está fechado, Rubão. Seu microfone está fechado, Rubão. Você vai... Desculpa aí. Eu recebi aqui um comentário do Magno, lá de Teresina, e gostaria de respondê-lo, se vocês me permitem aí. Deixa eu mandar um abraço também aqui para todos que estão acompanhando. E tem também o Frank Matos, está aqui fazendo uma balbúrdia aqui no comentário, Oliver. E está aqui com o pessoal. O comentário também é interessante, porque vem alguém, né, que discorda da gente e coloca os pontos, né? E o pessoal que está aqui certamente estão, porque a maioria concorda. Aí dá uma sabatina na pessoa. Eu só penso as pessoas que nunca saia do campo das ideias, né? Não parta para as ofensas, porque isso a gente não aprova. A gente não fica feliz com isso, e nem o criador, né? Então, nada pessoal contra o nosso queridíssimo Frank Matos. Cada um tem direito de ter a sua própria opinião a respeito de qualquer tema. Eu até acho que é interessante que ele está aqui, mesmo sem ser um dos que participam da mesma ideia, né? Então, mostra a possibilidade das pessoas estarem debatendo, comentando assuntos, mesmo que não são pessoas que concordam com o tema. Isso é bonito. Agora, o que não é bonito são pessoas xingando. Ainda bem que eu não vi aqui até agora ninguém xingando o Frank. Peço que não xingue e não insulte, não parta para esse lado pessoal, porque aí deixa a gente triste também, né? Então, tá aqui. O Magno, lá de Teresina, a gente manda um forte abraço aí para Teresina, para todo o pessoal. Ele fala, por que o Messias disse que as pessoas fariam milagres maiores que os dele? Ô, Oliver, você, durante tanto tempo na igreja, você já ouviu os pastores repetindo que quem crê no Messias fará milagres tão grandes e maiores que o dele? Ou você nunca ouviu os pastores repetindo isso, Oliver? Muitas vezes eu vi, Rubens. Muitas vezes eu vi eles falarem isso. Agora, quando a gente ouve o pastor falar isso, acaso é exatamente o que nós lemos nas Escrituras ou pela repetição? Como eu disse, eu estou fora dos caminhos do Senhor. A pessoa já esqueceu que não é os caminhos, é o caminho. Por causa da repetição. O ladrão é o diabo, por causa da repetição. E aí vai. Do mesmo jeito também, tantas vezes repetidos que farão milagres maiores que o Jesus, que a pessoa não para mais nunca na mente dela, e é comum, não é só o Magno, para tentar lembrar, ou ler de novo, para ver de que o Messias está falando. Né, Oliver? Então tá aqui o Magno, mandou para a gente. Eu acho que esse espaço da gente aqui tem que continuar. Você que puder ajudar a manter o projeto, né, Oliver? Mantenha por conta disso. Olha aí. Você vê, por exemplo, o Magno vem com a questão que hoje serve para uma resposta para o Magno, mas que vai servir também para muitas pessoas que assistem ao vivo, 213 pessoas, e para as pessoas que são alcançadas depois que o vídeo já está publicado. Então, você que não assinou ainda a área VIP, dá uma força para o Rubens, assine a área VIP ou renove. É só entrar no site Verdade Oculta e clicar em VIP. É só uma vez por ano, você ajuda a manter o Rubens, e o Rubens sendo mantido, continua trabalhando aqui, fazendo esses trabalhos todos eles a gente faz pela internet, não é verdade? Então, Oliver, vamos lá, deixa eu responder aqui o Magno. O Magno, de Teresina, ele fala, por que o Messias disse que as pessoas fariam milagres maiores que o dele? Vamos ler o texto? Vamos ver se foi isso que o Messias disse? Olha, o texto está em João, começa em 13, não começa nem em 14. É quando ele fala, como já disse aos judeus, agora também digo a vós, meus discípulos, para onde eu vou, ainda não podeis ir. Um pouco mais, e vocês também irão. Tomé, não sabemos para onde vai. Ah, porque vocês bem sabem para onde eu vou e vocês sabem o caminho. Não sabemos para onde vai. Como saberemos o caminho? É ali que começa o assunto, Oliver. Eu pergunto, falou de algum milagre até agora? Não, nem vai falar. Nem vai falar, Oliver. Nem vai falar. Oliver, primeiro, o que está na nossa mente, de verdade, não o que colocaram. As obras do Messias foram obras de oba-oba ou obras de amor? Obras de amor, não é verdade?
Ou ele é o cara que quer aparecer e fica fazendo milagre para todo mundo ver e aplaudir ele? É show? Hoje é que se vê. As obras do Messias foram obras de amor. O que ele ensinou para nós foi para que nós fizéssemos também as obras que ele fez de amor. Vamos ler? Olha lá. Então, o que você está falando ali é do contexto de que ele é ele. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade, é aí, nesse contexto. Aí ele vem, ele vem falando, o 14 é ligado no 13, esquece capítulo, colocar isso para enganar a gente. Ele continua, não se turbe vosso coração, credes no Criador, credes também em mim, na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar, e quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse Tomé, nós não sabemos para onde vais. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vós me conheceis a mim, também conheceis meu Pai. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Disse ele, estou há tanto tempo convosco e não me tens conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Mas crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas do Pai que está em mim. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Credes ao menos por causa das minhas obras. Obras de quê? De milagre? Show? Ou as obras de amor? Na verdade vos digo que aqueles que creem em mim também fará as mesmas obras que eu faço, e as fará maiores que eles, porque eu vou para o Pai, e tudo que pedires em meu nome eu farei, para que meu Pai seja glorificado no Filho. E aí segue. Oliver, quando você para ler o texto, você está falando que o Criador é o quê? O Criador Deus é amor. Você está lendo em João. João só fala de amor. Pessoal que não acordou ainda para isso, acorde. O Evangelho de João só fala de amor. Não fala nada de outras coisas. Então, quando ele fala que está no Pai, não é porque o Pai fez o aleijado andar, porque o Pai fez o cego ver, não é porque o Pai fez o coxo pegar a cama e andar. É porque o Pai faz obras de amor para nós até hoje. É o sentido do Evangelho. É o sentido da pregação, é amor, cara. Então, quando o Messias está relatando as pessoas, ele está falando de quê? De amor. Eu vou. E por amor, vou levar vocês comigo. Eu vou, e por amor, vou preparar lugar. O assunto começa lá atrás no 13. Não é milagre. Ele não acabou de fazer um monte de milagre, está falando que você vai fazer milagre também. Quem fala isso é o pastor. Tem nem milagre no texto. Fala mais milagre que Jesus, ô Magno? Nem milagre tem no texto ali. Isso é o pastor que falando na sua cabeça muitas vezes, na minha também. E aí segue. Pois é, e de tantas repetições que a gente ouve e acaba aprendendo, a gente comete muitos equívocos, né? Infelizmente, o trabalho deles é esse também, Rubens, né? Os sacerdotes, os líderes religiosos, os pastores, eles têm feito isso e muitos deles muitos conscientes, né? Dessa prática de levar as pessoas a esse equívoco, né? Infelizmente. Oliver, acompanhando a gente também o Quiluminati, né? O Quiluminati que faz aquelas músicas de rap muito legal. Está acompanhando a gente aí. Meu forte abraço, meu carinho para o Quiluminati. Um abraço. Também para o meu querido amigo Alan LDF. Um abração. Bacana essa galera aí acompanhando a gente. E é isso, Rubens. Temos aqui o Tony Brito, né? O pessoal aqui no chat, realmente, agora a coisa aqui disparou, viu? O pessoal comentando, 219, 220 agora. Pessoas assistindo, e dá uma curtida aí, gente, dá uma curtida, dá um like, tá certo? Pra ficar bacana aí e os trabalhos continuarem, né, de vento e popa aí, valeu? O nosso Lion Freitas também abraça Rubens, chama aí o Frank e tal, responde aí qual é a pergunta, deixa eu ver se eu acho a pergunta que foi feita aqui, Rubens, responder qual pergunta. Quem diz que... O Frank é que chegou lá causando e está querendo um debate, Oliver, sobre o catolicismo. A figura. Chama o Robert, eu tô com saudade do Robert, cara. O Robert é meu parceiro. Reação aí, hein? Olha quem chegou aqui, o nosso queridíssimo, saudoso, porque estou com muita saudade. Silvio de Freitas, olá Silvão, forte abraço, meu irmão, prazer imenso ter você aqui. Ele tá aqui, bloco. Comendo solto. O que é isso? O que é bloque? É isso aí, Rubão. É porque ele fica bloqueando as pessoas que vão falar palavrão, que vão estilizar. Aí ele fala, bloque, tá comendo solto. Tá fazendo certo, tá certo.
Porque tá tão bom o bate-papo, né, Rubens? O pessoal aqui, como você falou, no campo das ideias, né? Colocando cada um seu ponto de vista, né? Então não precisa, né, tá ofendendo ninguém, xingando aqui, mesmo porque tem muita gente aqui, todas pessoas de bem, né? E Olha, mulher. deixa eu aproveitar e Pode mandar um falar. forte abraço aqui. O Silvão de Freitas é nosso queridíssimo amigo, irmão, parceirão, gente que a gente tem um carinho muito grande. Marcelo Creton, a Gilmarinha no Rio, o pessoal que acompanha a gente, muito obrigado pelo carinho. Ô, Oliver, eu tô com bastante gente me mandando WhatsApp direto, tô congestionado de WhatsApp, congestionado de e-mails por conta da parceria do Leva Não, que as pessoas estão fazendo a participação como representante em cada cidade do Brasil. E eu não vou fazer uma propaganda disso aqui, nem quero tocar nesse assunto, porque eu já não tenho mais o que fazer. Eu quero fazer uma despropaganda, falar para você, para me dar um tempo. Ah, mas eu quero também ser representante, me dá um tempo que eu não estou podendo mais atender tanta gente. Então, é uma despropaganda, Oliver. Essa é uma despropaganda. Cadê o Silvio? Você que gosta disso, né? É uma despropaganda. Qual é a despropaganda? A despropaganda é essa. Não me procure mais, por enquanto, para ser representante do Leva Não. Dá um tempo para mim, porque eu não estou tendo como viabilizar, porque é muita gente. Entende? Então, eu preciso de um tempo. Tudo muito depressa não dá certo. Vamos devagar. Eu estou organizando, cada cidade vai ter um representante, já estou com muita gente já. Já tem cidades aí, cara, que tem 4, 5 pessoas para ser representante nosso, eu não vou botar 4, botar uma só. Então, o negócio explodiu, porque a proposta é boa, eu estou pedindo o pessoal para dar um tempo. Tá certo? Dá um tempo. Não vamos com muita sede ao pote. Vamos devagar que a gente chega lá. Então é uma despropaganda. Às vezes, quando eu vou falar um assunto desse, o pessoal pergunta, você está propaganda. Né? Eu estou fazendo uma despropaganda. Pedindo a você que quer ser representante para me dar um tempozinho para poder organizar o que já está aí. Ah, mas não vai sobrar cidade? Não. As principais cidades o pessoal está ocupando. Dias Dávila é Oliver, não tem jeito. Né? Mas tem muita cidade ainda, né, que tem espaço. Então, fica tranquilo, tá certo? Só me dá um tempinho, mais uns dias aí, que quando eu terminar com essa demanda que eu tenho de organizar as pessoas, aí eu abro de novo para você que não aproveitou a chance quando pôde. A chance foi ontem que eu divulguei e rapidinho explodiu. Né? Meu celular ficou direto tocando. Toda hora você vê o celular tocando quando tá aqui, é tipo um grilinho que eu botei, não sei se está saindo aí no fundo, mas toda hora que ele está tocando é gente já desse negócio ainda, cara, não parou mais. Então, deixa a repercussão só do vídeo que foi feito ontem, porque aqui já está repercutindo muito. Depois, mais para frente um pouquinho, me dá uns dias que a gente volta a tocar no assunto. Só isso aí que eu queria dizer para o pessoal, para não me levar a mal, porque eu estou parando um pouco para poder botar as coisas em ordem. E depois a gente vai ver de novo, a oportunidade é boa para as pessoas que né, podem entrar e tal, mas agora não dá mais para a gente comportar tanta gente. Tem que esperar mais um pouquinho. Uns 2 dias ou 3 aí, de repente eu volto a falar no assunto. Valeu, Oliver. Beleza, Rubão. Então, eu já estou aqui como representante da cidade, não quero ninguém aqui fazendo trabalho, deixa que eu faço aqui. Muito bom, Rubens, muito bom. Isso mostra que realmente o produto, né, ele é bom, né, as pessoas estão procurando, principalmente para vender, então vale a pena. Então, a gente... É porque qualquer coisa que você pode imaginar hoje que te dá uma certa liberdade de ter uma condição, né, de sobreviver, sem estar atrelado a ter que, entendeu? Se submeter a empregos, às vezes, que o cara fica mais difícil, cara. Terceirização, você sabe tudo isso que eu venho repetindo. Então, quando a pessoa tem um produto novo no mercado que tem espaço para crescer, eu penso que em 3 anos esse negócio vai estar consolidado. Né? Então, quem começa no início, pega o negócio mesmo, né, decolando e indo às alturas. E o pessoal está interessado nisso. É certo que um monte de gente está aqui hoje assistindo, né, até porque já me mandaram WhatsApp dizendo que ia estar vendo também, já são pessoas que estão já no processo. Então, deixa por enquanto como está, mais para frente um pouquinho a gente toca nesse assunto de novo. Mais para frente, que eu digo não é hoje, outros dias aí, quando já tiver mais acomodado o pessoal que já entrou. Beleza, Rubão. Então, Rubens, voltando aqui a falar então do assunto e do tema, né, que é a educação religiosa e tal, as crianças e os jovens e adolescentes que muitas das vezes são educados, ou seja, instruídos, né, aí a uma determinada religião, seja qual for. O que você diria, Rubens, para os pais hoje, né, que muitas das vezes, como um amigo meu
um amigo que eu conheci também há poucos dias, através do Hangout, ele mandou para mim falando que tem as dificuldades em casa por conta disso, porque a mulher dele é evangélica, é irmã de uma pastora, né? E vive um momento delicado, porque não consegue se entender, né? Por conta disso. E a criancinha, no meio dessa confusão toda, se ela tiver um certo entendimento, ela vai perceber que algo não tá legal entre os pais por conta de uma determinada coisa, que seria essa, a religião. E o que você diria, Rubens, para, no caso assim, como um conselho, né, para essa pessoa que está fora do sistema e a pessoa que está ao lado dela não consegue entender, né, esse posicionamento de forma, ela não consegue ver de forma boa, né, positiva. Ô, Oliver, eu penso o seguinte, se você coloca na condição de pai, você pode resolver para o filho o que um pai pode resolver. Se você coloca na condição de médico, você pode resolver para o paciente o que um médico pode resolver. Se você coloca-se na instrução, na condição de um instrutor, por exemplo, de direção, você vai passar para a pessoa que é teu aluno aquilo que você pode passar. Enfim, resumindo. Agora, quando você se coloca em meio à vida espiritual da pessoa, eu pergunto, o que efetivamente você pode fazer para ela no momento que ela tiver que prestar contas? Então, acho que esse, Oliver, é o melhor tipo de contra-resposta que na hora certa, não por afronta, não para jogar em cima, não para atacar, mas para explicar, eu penso que é essa hora que o ente querido tem que chegar para o outro e conversar. Dizer, olha, a questão aqui que está sendo debatido, ela diz respeito à minha vida espiritual, à minha vida eterna. Ou para você ir para a igreja não é vida eterna, não é espiritual. Se para você não é ir para a igreja vida eterna, vida espiritual, para quem vai? Tá certo? Agora, se para a igreja para você é ser vida eterna e espiritual, me mostra na Bíblia onde você viu isso. Então, naquele dia, você vai poder confrontar comigo as minhas ideias e mostrar para o pai que você estava certo e eu estava errado. Você vai poder me defender diante do pai assumindo a minha culpa? Não vai poder fazer nada. Nada. Então, por favor, conselho de vida humana me dá, mas conselho espiritual, por favor, não queira meter no meu entendimento, que é o meu espírito. Não queira meter nesse meio. Eu entendo dessa forma. Eu entendo que eu vou aqui fazer uma prática correta e vou ter o galardão. É o que eu entendo agora. Se você entende que vai para a igreja, vai louvar o Senhor, sei lá o quê, e vai receber teu galardão, você fica com o teu entendimento. Mas não é por conta disso que um vai, entendeu? Brigar com o outro. Apenas conversar e dizer que é direito de um fazer o que quer e é direito do outro também fazer o que quer com relação à vida espiritual. Beleza, Rubão. Deixa eu só aproveitar, eu estava aqui lendo também o pessoal no chat aqui. Interessante, o pessoal tá perguntando ao Silvio de Freitas. Silvio, você é maçom? Ainda cria-se a ideia de que o Silvio, até mesmo o Rubens, é maçom, né? Ele respondeu aqui, né? Grau 33. Esse Silvio, ó, cara. O nosso querido Luciano de Cor Alegre. Boa noite, Rubens e Oliver. Falo daqui de Santana de Ipanema. Cara, Alagoas, né? Deve ser Alagoas. Também aqui ligado com a gente. Obrigado pelo carinho de todo mundo aí, gente. Muito bom. Temos aqui 212 pessoas até agora. Então, Rubão, acho que já até passamos um pouco do horário aí. Já estamos chegando às 10 horas, ou melhor, 9h29, né, Rubão? E o bate-papo bacana que a gente faz aqui toda segunda-feira. Muita gente aqui nova, muita gente que eu não conhecia, Rubens, aqui aparecendo, né? Isso é bom, né? Pessoas diferentes. E eu vou deixar um recado ao pessoal, que eu acabei esquecendo de falar disso no início, Rubens. Só para as pessoas que estão vindo pela primeira vez, a gente sempre dá essa preferência em fazer perguntas e tal, e eu acabei esquecendo, né, Rubens? Então, vou aqui aproveitar, já que eu lembrei, e falar para as pessoas aí, ó, você que está assistindo pela primeira vez, você coloca assim, ó, escreve primeira vez, ou, né? E aí eu vou estar dando importância, quando eu for ler aqui no chat, eu vou estar sempre frisando a pessoa que está assistindo pela primeira vez. E aí você deixa sua pergunta, deixa seu comentário, né? Coloca aí, a gente vai estar dando, certo?
a devida importância de acordo com o caminhar do bate-papo aqui, a gente vai lendo, vai comentando, vai falando. Então, eu esqueci de falar isso aqui no início, mas fiquem ligados, viu? Segunda-feira, quando a gente voltar aqui, se o nosso pai permitir, você que vai assistir pela primeira vez, você que vai indicar alguém para assistir pela primeira vez, já vai explicando a ele, viu? Vai deixando ele sabendo aí que ele tem esse privilégio, né, de ser facilmente visualizado aqui quando ele colocar a primeira vez, tá certo? Vou aqui, olha o pessoal aqui, sem conteúdo, aqui o canal Sem Conteúdo, manda um salve, Oliver, tá aí o seu salve, valeu, gente, um abraço aí do Sem Conteúdo. Tinha alguém de Salvador aqui que mandou também, eu acabei, o pessoal digitando aqui, comentando, pulou, deixa eu ver se eu acho aqui, Rubens. Uma pessoa aqui conterrânea, pertinho de mim, não tô achando mais, cara. Não sei quem foi que botou aqui, não sei, Salvador, aqui achei, é o Jodinei Pereira, Salvador, Bahia, um forte abraço, Jodinei, obrigado pelo seu carinho também aqui. Humor de cor, primeira vez, você é a primeira vez. Esse humor de cor sempre com a gente também, um forte abraço, humor. Além da Imaginação, também um canal bacana, a garotada do Além da Imaginação também aqui acompanhando também, sempre com a gente, viu, Roberto? Rubens, sempre com a gente. Um abraço para Roberto Santos também, que está acompanhando, eu ia falar aqui, obrigado pelo carinho. Fernando Santos, pergunta ao Rubens, significado da palavra Sião, e é a pessoa aqui pela primeira vez, Rubens. A pessoa já está começando a perguntar. Olha, Sião não é uma palavra com significado direto, é porque quando relaciona a Sião, e você vê isso na Escritura muitas vezes, né, vê inclusive falando que aqueles que creem no Criador são como o monte Sião que não se abala, dá a conotação de uma coisa forte, né, da força. É que quando a pessoa leva isso para o campo hoje da religião, na religião tudo se transforma. Ser forte no Criador é a pessoa que tem proteção dele, porque tem a capa de utilidade do Batman. Então, esse não se abala, nada abala ele, porque ele resolve os problemas todos aqui da vida, porque é como um monte de Sião que não se abala, então sempre um refrigério. Bom, na verdade, o que não abala nesse caso, Oliver, é a fé, é a crença no Criador, tá certo? Quando você vê a relação envolvendo o Monte Sião com as mensagens da Escritura do Velho Testamento, que lá que é citado muitas vezes, você vê que o Monte de Sião é a figura da pessoa que tem fé no Criador, e nada faz essa pessoa perder a fé no Criador para a vida eterna. Não tem a ver com nenhum tipo de argumento que o pessoal usa na igreja, de que a sua vida está ruim hoje, você é como o Monte Sião, amanhã melhora. Amanhã o Deus resolve para você o que você tinha para resolver e que não resolveu. Então você é contra o Monte Sião. Como o Monte Sião para a religião é ter a proteção do Spectroman, ou então do Chapolin Colorado. A situação está feia, chama o Chapolin Colorado. Não é bem isso, né? Se você for ler direitinho os textos e trazer para as sombras que eles são, para a realidade atual, você vai ver que aquele que é Monte de Sião é o que não se abala na fé. Entende? Então, Oliver, o Sião significa o quê? Vamos dizer a fé no Criador. Seria mais ou menos isso. Entende? Essa é uma boa definição na minha visão. Mas não que Sião seja um ancião, que seja alguma coisa desse tipo. Beleza, Rubão. Vamos ver aqui, tem mais gente aqui. Tem um monte de gente pela primeira vez, o Silvio de Freitas, o Mudicô, tudo de zoação aqui, rapaz, com a gente. Mas aqui o Flávio Eduardo, que também está assistindo, acompanhando de Ribeirão, Pernambuco. Não é a primeira vez, mas está aqui assistindo. Teve mais gente aqui, deixa eu ver. Fabiano Canto, pela primeira vez. Pode deixar sua pergunta, viu, Fabiano? Pode deixar sua pergunta aqui. O Marco Anarco Punk, primeira vez também. Rubens, fala mais sobre os evangelhos excluídos. Evangelhos excluídos. São, deixa eu ver aqui mais aqui. João Batista. Evangelho excluído, Oliver, não é evangelho excluído nem incluído. É porque você teve os concílios e nos concílios decidiram o que ficava, o que saía. Entende? Então você não tem muita coisa assim que debater sobre isso. E tem um monte de evangelho também que apareceu depois do advento da internet que não era excluído nem incluído, apenas foi inventado. Então quer dizer. Eu acho que se a gente se ater apenas ao que tem aí em nossas mãos, Rubens, a gente consegue compreender, né, lendo de forma linear,
o que o Messias quis nos passar. Então não precisa mexer em coisa que, como você falou, ou excluído, ou incluído, ou coisa do tipo. É o que nós temos em mãos e a gente consegue entender quando a gente lê de forma linear, né, o texto completo, tal, a gente vai entender o que o Messias quis nos passar, a mensagem que ele deixou para cada um de nós. Então é isso. Vamos aqui para mais gente. Eita, deixa eu ver aqui. Dom Cole, não é a primeira vez, não. Fernando Santos, agradece aqui, valeu, Rubens. É isso mesmo. Agradece algumas perguntas que ele fez aqui, Rubens. Deixa eu ver. Quem é aqui? Isso aqui? Aparecida Oliveira, também com a gente. Um monte de pessoas, né, Rubens? Somos 200 pessoas assistindo. E já estamos indo para as 10 horas, Rubão. Eu acho bom a gente dar uma paradinha, né? Só dar um recado pro Danilo Santos. Danilão, o DVD batismo é baratinho, cara, no site. Compra lá uma vezinha só para ajudar o projeto. Não deixa de comprar, não. Entra no site, compra batismo, que você vai saber tudo sobre o que você está perguntando aí. Falou, meu irmão? É isso aí, olha. Eu creio que por hoje está de bom tamanho, passamos do horário bastante, né, que a gente havia pré-estabelecido. A gente, segunda-feira, está de volta, olha. Inclusive, tem até uma pergunta aqui de uma pessoa de primeira vez, eu achei aqui, Donizete Tavares. E tem já outra pergunta aqui, verdade genuína, primeira vez também. O que a gente faz? Responde hoje, ou deixa para segunda, eu salvo aqui, como é que é? Não. Você fechou o microfone, não ouvi. Desculpa, pode responder aí sim, pô, responde aí. Pediu o Silvio que está na audiência aí para mandar e-mail para mim, Silvão. Manda e-mail que eu vejo aqui agora. Então vamos lá, ó. Primeira vez, viu, Rubens? Aqui a nossa querida Donizete, ou melhor, querido, Donizete Tavares. Aqui a foto aqui parece uma mulher, mas é um homem. Fala sobre ceia do Salvador. Ele quer que fale sobre a ceia do Salvador, Rubens. Que não é a ceia que nós temos hoje nos moldes de hoje do sistema religioso, né, Rubens? A ceia do Salvador é o pão, que é ele que a gente reparte. Isso aqui é uma ceia. Nós estamos ceando. Então, a ceia do Salvador é simples, né? Quando você fala do Salvador, as pessoas estão se alimentando dele. E quando você também lê as Escrituras, você se alimenta do entendimento dele. Então, a ceia é essa. Essa é a ceia do Salvador, não é verdade? A ceia do Messias, a ceia de Jesus. A ceia do Senhor, vamos dizer para a linguagem protestante, evangélica, a ceia do Senhor. Quando Paulo falou, quando juntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Não é para comer juntando no lugar. A ceia do Senhor, que no caso ele está blasfemado, né? Mas é a ceia do Messias, é essa. Pão, repartiu o pão. No caminho de Emaús, eles falavam das Escrituras e ardia o coração porque repartiu o pão. O grilinho aí tá... Daqui toda hora eu escuto a mensagem. O celular a bem da verdade, Oliver, você pode esperar sempre de mim sinceridade. Uma boa parte aqui era de um grupo que me colocaram, mas já saí. Que eu não gosto de negócio de WhatsApp, cara. Para mim é complicado. Então, alguém me colocou no grupo, eu saí rapidamente, peço para não me colocar no grupo de WhatsApp, porque não tem tempo. Então, a boa parte dos que estavam antes era do grupo. Mas agora não é mais não, que eu já saí do grupo já tem um bom tempo. Aqui é pessoas mesmo mandando, tem bastante aqui, e pode estar certo que é por causa do Leva não, cara. Mas o pessoal de ontem, que hoje nem sabe disso ainda, deixa para lá. É isso aí. Bom, a segunda pergunta que ficou aqui também de uma pessoa da primeira vez, que é o Verdade Genuína, a que eu mando um forte abraço. Ele pergunta aqui, ó, estou sendo questionado a respeito de não abordar a nossa congregação. E aí, o que vocês me dizem a respeito? Eu não entendi bem, Rubens, o que ele quis perguntar. Também não, Oliver, não entendi bem não. Eu não sei se ele está com dúvida sobre a questão daquela passagem, né? Da nossa congregação, que está em Hebreus 10. Não ficou muito claro, né, a pergunta que ele quis fazer aí. Então vamos pular, vamos passar aqui, viu? Vamos passar mais para frente. O Gilberto Martinez já falou aqui, Gilberto, boa noite, querido, amado Rubens, querido. O Martinez já está com a gente desde o início aqui, né? Em verdade. Agora, o Dantas Máximo, obrigado, Rubens e Oliver, um abraço. O Silvio também aqui. Ele deve ter lançado alguma pergunta aí também pra gente, né? Abandonar, cara, agora sim, viu? Eu fui que li errado? Deixa eu ver aqui, viu? Deixa eu ver se eu li errado isso aqui. Deixa eu subir a pergunta dele. Já não tô achando. Sim. Foi que li errado, Rubens. Foi que errei.
eu que não li da forma correta. É assim, ó. Estou sendo questionado a respeito de não abandonar a nossa congregação. Clique em Ainda assim, adicionar então para Oliver, fechar esta página. tô com vírus aqui no Google. Adicionar Olha o que ele deu aqui, ó. para fechar esta página. Eu acho que eu vou ter que fechar o Google. Adicionar extensão para fechar esta página. vamos finalizar e segunda-feira a gente volta. Amanhã você está aí com o meu parecer. Eu acho que já até fechou lá, Rubens. Caiu a conexão. Espero ele voltar aí para a gente fechar o Hangout. Não, cara, eu tô com um vírus aqui que pegou aqui no Google. E aí o que acontece? De vez em quando ele entra em umas páginas que você não pediu para entrar, entra sozinho. Eu tentei hoje tirar, mas não consegui. Silvão, beleza, meu irmão? É isso aí, olha. Vamos fechar então, né? Já tá bem tarde já para você aí. Para mim não, mas para você tá um pouco tarde. E aí, na segunda beleza, que vem a gente... Segunda-feira estamos de volta. Certo? Beleza? Então Um tá abraço. bom. E até amanhã, né? Para você, também, o pessoal olha, que vai estar... Eu também, porque aqui eu vou dormir tarde, cara. Tô cheio de resposta aqui, que eu ainda tenho que dar pro pessoal de ontem aqui, da questão envolvendo entendeu? O Leva Não, cara. Tem um monte de gente aqui para me responder. Eu vou passar até tarde da noite aí, embora hoje tenha um calor aqui fenomenal, e eu prefiro frio, você sabe, né? Então eu vou ter que passar um bom tempo aqui ainda respondendo o pessoal daqui que está... que já estou comprometido. Por isso que eu não estou me comprometendo com mais ninguém hoje, nem amanhã, nos próximos dias, que eu estou muito comprometido já. Tá certo? Se for para poder você hoje me procurar por conta do Leva Não, se não me procurou ainda, por favor, me dá um tempinho. Procura ainda não, porque eu estou muito ocupado aqui, já com muita demanda. Então é isso, Oliver. Tá bom, muito obrigado aí mais uma vez a todo o pessoal, a você, Rubens, né? Matando um pouco da saudade aqui, retornando os trabalhos. Muito obrigado mesmo, irmão. Forte abraço para você. Um abraço aí para a Adriana e para as meninas aí, Oliver. Um abraço a todos, boa noite, até amanhã com o meu parecer às 8 da noite. Obrigado.